vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Botelho e esse é mais uma live da Ampiconte, do Fórum Acadêmico Profissional. E junto com a professora Simone da UEM, a gente vai receber alguns convidados. Então, professora Simone. Boa tarde a todos. Muito obrigada ao Paulo, ao Ricardo e também ao Vital por estar conosco nessa tarde, nessa live. Como a senhora comentou, eu sou a Simone, sou membro efetivo do Comitê Executivo da Ampiconte e também professora da Universidade Estadual de Maringá. Em conjunto com o Marcelo Botelho, diretor administrativo e financeiro da Ampiconte e professor da FEA USP Ribeirão Preto, vamos mediar essa live. Então, nessa série de lives do Fórum Acadêmico Profissional da Ampiconte, temos como tema de hoje auditoria, desafios e oportunidades profissionais no mundo da FRS, na pandemia e nas novas formas de trabalho. Seguimos agora, então, para apresentarmos os nossos convidados. Paulo de Tarso, ele é sócio-líder da Deloitte, para o interior de São Paulo, escritórios de Campinas e Ribeirão Preto. Paulo de Tarso possui mais de 26 anos de experiência profissional e mais de 21 anos de experiência em auditoria, demonstrações financeiras, organizações de médio e grande porte, principalmente no setor do agronegócio e infraestrutura, incluindo rodovias, portos e telecomunicações. Paulo conta com uma experiência significativa em trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras de companhia de capital aberto do Brasil e em processos de abertura de capital, IPO, no Brasil e nos Estados Unidos, quanto no atendimento de empresas familiares. Deloitte Private. Adicionalmente, o Paulo lidera o Chinese Service Group e o Centro de Excelência do Agronegócio da Deloitte no Brasil. Seja bem-vindo, Paulo. Nosso segundo convidado, Ricardo Agnes Souza, é sócio da KPMG, responsável pela área de Financial Services na região sul-americana e para a América Latina. Tem mais de 30 anos de experiência na prestação de serviços de auditoria e consultoria a entidades do segmento financeiro. No momento, é membro do time de liderança global Financial Services da KPMG e Global Chairman da KPMG Central Banks Network. Ricardo é graduado em Ciências Contábeis pela Mackenzie e mestrando pelo Programa de Ciências Contábeis da FEA USP. Ricardo, também seja bem-vindo à nossa live de hoje. E José Vital, sócio de auditoria da Price em São Paulo, tem experiência em asseguração e auditoria de demonstrações financeiras de diversas empresas nacionais e internacionais. Faz parte da área técnica no Brasil, apoiando atualmente as equipes da Price em temas emergentes como trabalhos de asseguração e projetos de auditoria e asseguração em novas tecnologias de blockchain e criptomoedas. Possui também experiência internacional no grupo técnico de treinamentos da área de auditoria do Network Global de firmas da PwC, baseado nos Estados Unidos. Integrou por 3 anos o Comitê Nacional de Auditoria no IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, participando do processo de convergência das normas de auditoria brasileiras com as normas internacionais. Vital é bacharel em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, com MBA em Finanças Empresariais. Tem certificado CPA pelo Estado de Maine, Estados Unidos, certificado em International Public Sector Business Financial Report, por Londres, e diploma International Finance Report da Associação dos Contadores Certificados, Reino Unido. Então, bem-vindo também à nossa live, José Vital. Obrigado, Simone. Obrigado a todos pela participação. Lembrando que vocês podem enviar as perguntas pelo chat. Tanto eu quanto a Simone vamos fazer algumas perguntas para os nossos convidados, mas no final a gente deve ter um espaço bom também para as perguntas de vocês. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é para o Paulo, mas depois eu vou pedir para o Ricardo e para o Vital comentarem sobre essa questão. Paulo, como que você observa os desafios e também as oportunidades para os profissionais de auditoria
no mundo das IFRS, e como que isso tem ou pode ser auxiliado pelo desenvolvimento de tecnologias e de pesquisa, já que a nossa área Ampiconte aqui visa trazer tecnologia e pesquisa nessa integração com o mercado? Boa tarde, Marcelo. Confirma que você me ouve, por gentileza. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos os participantes dessa nossa reunião. É um prazer aí estar com a Enzine e com o Vital, compartilhando aqui um pouco de conhecimento, né? A Simone leu os nossos currículos e quando a gente vê, fala, nossa, eu já fiz tudo isso na minha carreira, né? O tempo realmente vai passando e a gente às vezes nem percebe o quanto nós nos dedicamos aí ao longo da nossa carreira, né? Eu acho que, creio que muitos aqui são alunos, né, também das universidades, então acho que falar um pouco de carreira também é sempre bastante interessante, né? Professor Marcelo, acho que só para colocar um panorama aqui que talvez seja bastante relevante, a gente contar um pouquinho da história do IFRS como um todo, né? Não quero tomar muito tempo com isso, mas pelo menos trazer um overview. Então, existiam as normas internacionais de contabilidade, né, as tais IAS, que já eram aderidas principalmente nos países do bloco europeu, né? Isso já em anos ali no final dos anos 90, também já a partir do começo aí dos anos 2000. Se minha memória não falha, a partir de 2004 ou 2005, o bloco europeu começou de fato a aderir às normas internacionais de contabilidade, que depois foi nomeada como IFRS, né, que é International Financial Reporting Standards. E esse foi o primeiro movimento, talvez aí forte, com relação a ter uma base de normas contábeis que poderiam ser similares na grande maioria dos países do mundo, exceto, naquele momento, né, os Estados Unidos, que continuavam muito fortes, né, na verdade, principalmente no Brasil, sempre se utilizava como base alguma referência com as normas de contabilidade americanas, né, os famosos US GAAP, né? Então, naquele momento havia-se muita discussão sobre qual seria o futuro do mundo, né, com relação a qual norma contábil a maioria dos países deveriam aderir. Então, muitas empresas caminharam, quando os processos de abertura de capital que existiam naquele momento, pelo IFRS, né, com a tendência de que, de fato, o IFRS seria a norma internacional de contabilidade a ser adotada mundialmente, inclusive no Brasil, e é isso que nós conseguimos ver hoje, né? Então, no caso do Brasil, em 2007 foi sancionada uma lei pelo governo que existia na ocasião, sugerindo e requerendo as empresas aderirem às normas internacionais de contabilidade, que na verdade seria uma tradução, né, das normas internacionais de contabilidade, por meio do órgão que foi criado, que é o CPC, né, que faz a edição das normas internacionais de contabilidade que são utilizadas aqui no Brasil. Hoje, as práticas contábeis adotadas no Brasil são basicamente aquelas do IFRS, com poucas ou pouquíssimas alterações ou modificações, né? Então, colocando esse panorama, que é bastante importante, eu acho que o primeiro aspecto que é relevante nós comentarmos aqui é esse fato de que hoje existir uma norma contábil, né, uma prática contábil que é uniforme na grande maioria dos países do mundo, permite a investidores e permite aos profissionais de auditoria, aos profissionais de contabilidade, conseguirem comparar empresas de um mesmo segmento, de um mesmo setor, e poderem fazer, de fato, discussões e decisões que são relevantes com relação ao tratamento contábil de determinadas transações, né? Então, acho que essa uniformidade de práticas contábeis na grande maioria dos países do mundo, né, facilita bastante discussão sobre como se tratar determinada transação mais emergente ou mais complexa, considerando que essa base contábil ela é uniforme e que outros países ou outras organizações, entidades no mundo já podem ter enfrentado uma situação similar e que um caminho contábil já foi seguido, né? Então, dentro de toda a hierarquia e estrutura organizacional do IFRS, existem alguns órgãos que contribuem para avaliar esses temas emergentes, né? Essas formas contábeis novas que regem aí a grande maioria das companhias, e aí a grande maioria dos países, né, então o Brasil possui ali membros do CPC que fazem parte dessa organização que discute essas normas contábeis e que permite, portanto,
uma uniformidade maior de aplicação dessas práticas contábeis para as companhias e, como consequência, para os auditores independentes, a discussão técnica ela fica muito mais simples, muito mais fácil, porque já existe uma uniformidade, uma padronização. O que eu acredito que isso contribui, como é uniforme, né? A grande maioria das informações são uniformes entre as companhias, e hoje muito nós falamos sobre dados, né? A utilização dos dados que as companhias possuem é relevante, é muito relevante para um processo de avaliação desses dados, no que nós falamos sobre ferramentas de analytics, né? Então, dentro dos trabalhos de auditoria independente, não tenho dúvida que com a Enzine é a mesma coisa lá na organização a qual ele representa, o Vital também, e aqui na firma que eu represento, a tendência, e na verdade já é a realidade, a tendência é ser cada vez maior a utilização de dados para fins de tomadas de decisão de riscos durante uma execução de uma auditoria, né? Então, esses dados, por serem uniformes, por práticas contábeis que são seguidas e padronizadas, permitem que as firmas de auditoria mundo afora consigam desenvolver ferramentas que avaliam esses dados e que, portanto, de uma forma centralizada, remotamente dentro de um centro de compartilhado de serviços ou no centro de tecnologia, parte substancial da auditoria seja executada. Então, Marcelo, eu acho que existem outras perguntas aí, eu não quero me alongar muito aqui na minha resposta, espero que eu tenha contribuído um pouco com a sua pergunta aí, fico à disposição para poder complementá-la. Não, perfeito, excelente. Gostaria de ouvir também do Enzine, do Vital, o que vocês acham aí dessa evolução e como que isso abre essas oportunidades. Quer você, Vital, ou você me dá a palavra? Ele deu a palavra, Enzine. Pode começar, por favor. Legal. Bom, o Marcelo, acho que o Paulo fez uma excelente introdução aí para contextualizar, né? E quando você especificamente fala de desafios e oportunidades, eu já queria começar aqui a mergulhar no mundo que a gente está hoje, né? Esse ambiente distinto, esse ambiente diferente que a gente está vivendo hoje. Quando a Simone falou sobre o meu currículo, no finalzinho ela falou que eu sou mestrando no programa da FEA USP, no programa de pós-graduação de contabilidade e controladoria da FEA USP. E essa já é uma transformação e uma oportunidade derivada desse ambiente que a gente está vivendo. Eu realmente acho... No ano passado, eu cumpri uma promessa que eu fiz para o professor Nelson Carvalho, há coisa de 20 anos atrás, e tomei a iniciativa, criei coragem e tomei a iniciativa de me impor o desafio de pleitear, ingressar nesse programa. E hoje, aqui, como a maior parte do grupo, né, já que a gente está aqui na Ampart Conte, eu também sou estudante. Então, eu queria conectar os assuntos porque eu acho que nesse ambiente que a gente vive, e o Paulo colocou muito bem, de convergência contábil, convergência de normas contábeis, uma coisa é certeza absoluta, uma coisa é pano de fundo para o que a gente está fazendo agora numa sexta-feira, 5h30 da tarde, reciclar conhecimento, né? E a partir dessa reciclagem de conhecimento, poder empregar esse conhecimento nas nossas carreiras acadêmicas, nas nossas carreiras profissionais. Então, fantástico isso, excelente iniciativa. E por que eu fiz a conexão com o mundo que a gente vive agora, né? Com essa situação que a gente está vivendo de pandemia, com essa situação que a gente está vivendo de distanciamento social? Eu tenho certeza que a gente vai falar mais sobre isso no decorrer aqui do nosso evento, mas eu já queria pegar o gancho porque a gente começa a ser desafiado sobre temas do nosso dia a dia, né? Eu gosto de repetir aqui, de cotar uma frase que o professor Nelson Carvalho fala muito sobre, ele repete por vezes,
que quase tudo dentro do balanço da companhia é estimativa, né? Acho que ele ressalva a data, você já deve ter ouvido essa história, né? A data, o saldo de caixa e o número de ações em circulação, só. O resto tudo é estimativa. O professor Nelson Carvalho fala isso repetidas vezes. E nesse mundo de estimativas, a gente constrói estimativas, seja o contador construindo estimativa, seja o auditor auditando estimativa, em cima de julgamentos. E julgamentos e estimativas, eles se formam dentro do ambiente de incertezas, né? Porque existem incertezas, por isso que, em função de uma incerteza, você precisa aplicar um julgamento e chegar em uma estimativa. A evolução da contabilidade, como o Paulo bem comentou na introdução dele, vem justamente dessa transformação da contabilidade que a gente tinha antes, essencialmente baseada em normas, passando a ser baseada em conceitos, né? Eu estou usando termos talvez simplificados aqui, mais para facilitar o entendimento e encaixar aqui no que a gente vai estar falando. E hoje, quando a gente depara com a situação que estamos, né, há 5 meses fazendo lives, há 5 meses muitos de nós trabalhando de casa, fazendo reuniões com clientes, com equipes, dando treinamentos, nesse ambiente diferente, a gente vai aumentando o nosso grau de incerteza sobre o que vem à frente da gente, né? E quais são as ferramentas que a gente tem para lidar com isso, né? O Paulo lembrou talvez aqui da principal delas, né? Que é a questão de dados. Não dá para buscar experiências passadas, porque eu acho que essa experiência que a gente está tendo, ela é única, né? Nesse ambiente que a gente vive hoje, onde a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente está fazendo agora, aqui se enxergando, né, à distância. E uma base de informação, uma base técnica de informação que nos permite, a partir desses dados, a partir da tecnologia, tomar decisões. E uma coisa que me preocupa bastante, eu não vou também querer esgotar agora, eu acho que dá vez para o Vital falar, é o impacto dos programas de estímulo que a gente está hoje, nós aqui no Brasil e o mundo todo, né? Eu gasto horas por semana para discutir isso, o impacto dos programas de estímulo na nossa interpretação dos eventos contábeis. Eu acho que esse é um desafio gigantesco que vem atrelado com a discussão que eu estava colocando sobre as incertezas e, em última análise, sobre a nossa avaliação de risco como profissionais da contabilidade. Então, eu queria colocar isso aqui como uma provocação, né? Mas, para não deixar você sem resposta sobre a outra parte, a parte da oportunidade, Marcelo, a oportunidade é essa aqui, colocar em prática a nossa atividade contínua de reciclagem de conhecimento e compartilhamento de conhecimento e tirar proveito disso. Eu francamente duvido que a gente teria uma audiência tão densa como essa se a gente não tivesse isolado dentro das nossas casas ou dos nossos escritórios com a disponibilidade de meios de tecnologia como a gente está usando agora. Então, um pouco de desafio, um pouco de oportunidade para começar aqui a aquecer os motores. Excelente. Ainda mais uma sexta-feira à tarde, como você pontuou, né? Vital? Bacana. Eu vou, para não ser repetitivo, né, e o que meus colegas comentaram, eu vou tentar só fazer uma breve análise aqui, focando na questão da tecnologia, né? Que eu acho que foi o cerne aí da pergunta. Então, eu também estou há bastante tempo na área, o suficiente para ter vivido a migração da contabilidade de antes para pós-ERPs, né? Então, eu me lembro que, na ocasião, se discutia bastante, né, que antigamente, né, anteriormente, isso, final da década
lá de 80, início de 90, cada departamento da companhia fazia suas coisas, depois alguém ia lá e pegava o contas a pagar, contas a receber e tal, faturamento, juntava e contabilizava. Com a chegada do RP, tudo isso se integrou, passou a ser feito behind the scenes, vamos dizer assim, né, pelos sistemas, e muito se questionou, putz, como é que fica a integridade desses processos, e entrou uma série de discussões sobre a importância de controles de IT, controles de processos, etc. Né? Então, a gente tem a experiência na profissão, na área contábil, principalmente, né, primariamente na área contábil, né, na contabilidade, e depois a gente entra no papel da auditoria e de quem trabalha para agregar confiança nessas informações. Hoje em dia, a gente talvez tenha aí um momento similar com esteroides, né? Tentei listar aqui algumas tecnologias, né? Você comentou aí de blockchain, moeda digital, listei aqui machine learning, IoT, inteligência artificial, data analytics, que o Paulo comentou. De maneira geral, e tantas outras que eu não listei aqui, mas tudo isso gera impacto direto, obviamente, na contabilidade, consequentemente nas normas e, consequentemente, na segurança das informações. Então, acho que está tudo conectado. Né? Quando o Ricardo comenta sobre estimativa, né? Hoje em dia você tem muita coisa sendo feita através de processos de data analytics, RPA, né, que é mais um que a gente poderia citar, e tudo isso gerando, muitas vezes, de forma integrada, automática, e daqui a pouco a gente fala um pouco sobre autônoma, né, também, registros e transações, não mais só no limite das entidades, mas entre as entidades também. Então, eu acho que é um impacto muito interessante, é um dos momentos, talvez um dos mais interessantes aí para a profissão, para a contabilidade, enfim, para o ecossistema que milita nisso, porque a velocidade hoje é muito grande e cada uma dessas tecnologias impactam diretamente aí nas informações financeiras. Então, tem muito que ser explorado e ser discutido realmente. Muito boas essas colocações de vocês, já nos fazem refletir várias coisas, né, sobre esse questionamento que o Marcelo colocou, entre desafios e oportunidades. Então, dando continuidade, direciono a pergunta agora para o Ricardo, mas também depois gostaríamos de ouvir o Vital e o Paulo a respeito desse questionamento que eu coloco. No momento, né, nessa pandemia que nós estamos vivendo, as empresas, de um modo geral, tiveram que adaptar sua forma de trabalho, migrando para um trabalho remoto sem tempo para planejar essa mudança. Essa mudança repentina afetou, modificou o trabalho de auditoria, né? Como que vocês se viram também no momento dessa mudança? E as empresas auditadas, né? Como que elas também se organizaram para manter a segurança dos dados de acesso a sistemas de informações delas? Excelente, Simone. Eu acho que esse é uma pergunta. A pergunta está absolutamente precisa. A resposta ela acontece mais ou menos como as séries que a gente tem visto aí na Netflix, né? Em temporadas, né? A gente está na 5ª temporada, a gente está no 5º mês, né? E eu acho que a gente continua aprendendo, evoluindo e melhorando, né? Assim, vou falar um pouquinho sobre as empresas de auditoria, buscando um pouco sobre a experiência que eu tenho lá na KPMG, e depois os colegas vão falar também sobre as realidades deles. Mas eu já queria, em alguns dos aspectos, falar sobre as empresas auditoras e as empresas auditadas. A questão das pessoas, né? Eu acho que o que acabou acontecendo foi a gente está lidando com uma questão de saúde pública, né? E ao lidar com uma questão de saúde pública, a gente
está tomando uma ação, como eu disse antes, nunca antes vista, experimentada, né? Fazer esse isolamento nessas proporções a nível global. Isso traz uma série de consequências, consequências econômicas, enfim, a gente tem uma lista de consequências, mas o tema principal é o tema da saúde pública. Então, eu acho que sempre tentando ver meio copo cheio, né, ver os lados positivos, o lado positivo de todas aquelas ações que são tomadas, eu percebi que tanto nós quanto os nossos clientes, eles priorizaram o cuidado com as pessoas. E ao tomar cuidado com as pessoas, uma série de adaptações tinham que acontecer na execução da nossa operação. Até 2017, até o final de 2017, entre as funções que você listou, que eu tenho hoje na KPMG, eu também era o COO, era responsável pela operação. E a gente tinha assim um desejo gigantesco, desde a nossa mudança para nossas atuais instalações em São Paulo, de fato colocar para funcionar o home office, né? Ferramentas de controle de home office, equipamento, enfim. E esse home office não saía, né? Ele andava sempre pequenos passos. E, de repente, no dia 14 de março desse ano aqui, a gente teve que tomar a decisão de colocar todo mundo de home office, né? Então, o investimento em tecnologia, os cuidados com a disponibilização de equipamentos para a operação em si, na casa de cada um, o acesso a ferramentas, né? Já foi colocado pelos colegas o desenvolvimento das ferramentas de auditoria com base em leitura de dados para poder acelerar o processo de auditoria, trazer mais eficiência. E a gente depara com outras coisas, só para citar uma aqui. E a proteção de dados? Quando a gente está num ambiente de cliente, fazendo um trabalho de auditoria, a gente está muitas vezes lidando com informações confidenciais, né? Como é que a gente vai tratar informações confidenciais trabalhando de casa em home office, né? Então, só para citar um exemplo, existem vários outros, eu tenho certeza que os colegas vão acrescentar a isso aqui. Mas, assim, o fato é que nós, como as empresas auditadas, e no meu caso, que atuo no setor financeiro, a adaptação ela teve que acontecer, né? Sob pressão, cometendo alguns erros nas temporadas iniciais, mas depois entrando em voo de cruzeiro, essas medidas foram tomadas. Agora, eu gosto de destacar, e eu já participei de um evento parecido com esse, sobre exatamente o mesmo tempo, sobre exatamente o mesmo tema. Eu gosto de destacar alguns dos nossos fundamentos profissionais, em especial relacionados com a auditoria. Tem um tema que é o tema do ceticismo profissional. Como é que o auditor exerce o ceticismo profissional da sala da sua casa enquanto executando uma auditoria? Como que o auditor transfere conhecimento, capacita equipes, exerce supervisão, né? Eu estou na KPMG há mais de 30 anos, como você falou quando leu o meu currículo, e um dos grandes elementos da nossa profissão que me encanta é essa transferência contínua de conhecimento por meio de treinamento, mas também por meio de supervisão, por meio de revisão. Como é que a gente exerce isso nesse ambiente de pandemia? Então, são os temas que a gente tem procurado melhorar, são os temas que a gente tem feito evolução. Eu realmente espero, é uma percepção pessoal minha, que isso é uma questão passageira, né? O tempo que essa passagem vai
demorar, ainda é incerto, mas é uma questão passageira, mas tem muita coisa que veio para ficar. E indo na parte dos aspectos positivos, voltando para a parte dos aspectos positivos, tem a questão da própria eficiência, né? A eficiência dos nossos processos, né? Mas, assim, de uma forma muito pragmática, uma preocupação que eu tenho é a formação dos talentos, essa continuidade desse stewardship, dessa transferência de conhecimento, que é a marca registrada de quem ingressa ou quem ingressou em auditoria na época que eu ingressei. Então, eu acho que seriam, talvez, esses os aspectos-chave que eu destacaria para a sua pergunta, Simone. Obrigada, Ricardo. Então, Paulo, José Vital, fiquem à vontade agora para complementar os comentários do Ricardo, a pergunta. Vital, quer começar? Não, pode falar, depois eu complemento. Tá bom. Não, acho que, vamos lá, de novo, a Enzini foi bastante pragmático aí, colocou de forma bastante relevante os comentários dele, né? De fato, o momento atual, coincidentemente, a Enzini tem um jeito parecido com o meu de falar, não estou falando de crise, não tenho falado de crise, não tenho falado de um momento diferente. E aí, gente, na prática é o seguinte, o que eu tenho percebido na minha vida profissional já há alguns anos é de que o mundo não tem mais zona de conforto, né? Todo ano existe alguma coisa que faça com que as organizações, as pessoas, as empresas estejam fora da sua zona de conforto. Então, esse é o novo normal. Para mim, eu acho que esse é o novo normal. Pode ser uma pandemia, pode ser uma crise financeira, pode ser qualquer outra questão relevante que todo ano vai existir, que de fato vai demandar uma atuação profissional diferenciada das organizações e das pessoas como um todo, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui, antes de entrar no detalhe da conversa, eu acho que essa talvez seja uma preocupação muito grande que as empresas, que as organizações têm hoje, de fato, ter pessoas preparadas, né, emocionalmente, psicologicamente, tecnicamente, para poderem conseguir manter suas organizações no topo, né, do mercado, ou que essas empresas, que as organizações consigam se reinventar para, de fato, passarem por essas situações diferentes, por essas crises todas que têm acontecido ano após ano aí no mundo, né? Assim, talvez para adicionar um pouco os comentários aí que já foram muito bem colocados pela Enzini, acho que similar aí, obviamente, a KPMG, na Deloitte, a gente vinha também já trabalhando há algum tempo com esse processo de trabalho virtual, a gente chama de trabalho virtual aqui na Deloitte, não fala de home office, a gente fala virtual. A gente vinha já com uma prática de 1 a 2 dias por semana, fazia 1 ano e meio, mais ou menos, todos os profissionais eram requeridos a fazer o trabalho virtual. E aí, obviamente, a partir de meados de março, a gente também tomou essa decisão bastante importante de requerer, né, que todos os profissionais trabalhassem de forma remota e virtual para, principalmente, assegurar a proteção e a saúde das pessoas e de seus familiares. Eu acho que uma discussão bastante relevante que existe hoje também, que fez a diferença, né, provavelmente no mercado, e que para aqueles profissionais que estão entrando no mercado, eu acho que isso é um aspecto bastante relevante a ser considerado. Qual foi a atitude da organização com relação ao cuidado com as pessoas, né? Sem dúvida alguma, no momento tão crítico qual nós estávamos lá em março, requerer que as pessoas estivessem trabalhando como se nada estivesse acontecendo, talvez fosse algo que muitos dos profissionais da Deloitte não esperavam. E, então, acho que essa resposta também da liderança é bastante importante para poder lidar com essas situações diferentes que têm atravessado o mundo. Forma de trabalho remota, eu acho que ela, como eu falei, já vinha sendo estudada, como o próprio Enzini falou também na KPMG, que também já vinha sendo implementada na Deloitte, e eu acho que ela veio para ficar, de uma forma ou de outra ela ficará. Ela não ficará da forma que ela é hoje, obviamente, né? Todo mundo trabalhando todo dia remotamente. A interação pessoal é muito importante, principalmente na nossa profissão. Eu não acredito que nós vamos conseguir, auditores, consultores, contadores, passar a experiência acumulada que nós temos, o currículo da Enzini aí tão extenso, do Vital, como que eles vão conseguir passar toda essa experiência acumulada
para aqueles que estão começando a carreira com o trabalho virtual. A gente consegue passar um percentual da experiência, mas não da forma a qual nós fazíamos antes. E essa é uma preocupação que eu tenho aqui no escritório, a qual tenho tido a oportunidade de liderar, e que a firma toda tem no Brasil com relação aos profissionais. Então, achar formas alternativas, obviamente sempre respeitando o cuidado à saúde, vai ser bastante relevante. Ao mesmo tempo, como o próprio Anhesini comentou, o trabalho virtual traz uma série de outras questões e desafios, e ao mesmo tempo eu sempre falo que desafio, eu leio a palavra desafio como oportunidade, sempre leio a palavra desafio como oportunidade. Mas o desafio que existe de fato é esse, como tratar a questão da confidencialidade das informações, né? Como tratar a confidencialidade de que no que nós estamos conversando aqui está restrito a esses 64 participantes, não tem ninguém vendo aqui eventualmente que nós estamos falando e nós não estamos sabendo, né? Como tratar que de fato aquele documento que o auditor recebe para auditar, um PDF, ele reflete de fato aquele documento ou reflete a transação que de fato foi executada pela companhia. Então, existe um movimento bastante forte também de treinamento das firmas de auditoria para trazer à luz o termo que o Anhesini colocou do ceticismo profissional, que precisa estar ainda mais aguçado nesse momento diferente que nós temos atravessado, né? Mas eu acho que nós estamos aprendendo bastante com esse momento, acho que todos nós temos aproveitado algumas oportunidades que esses desafios nos colocam, e depois que tudo isso estiver numa situação diferente, né, sei lá daqui quanto tempo, não sabemos quanto tempo isso vai tomar, eu tenho certeza que os trabalhos serão ainda mais eficientes, ainda mais profissionais. Esses são os meus comentários. Eu vou aproveitar a pergunta do professor Edilson aqui para complementar o que foi dito, né? Porque junto com tudo que foi comentado, tem o desafio de estabelecer procedimentos de auditoria em áreas que normalmente exigem a presença em loco e que com o trabalho remoto isso não é possível, ou não vinha sendo possível, pelo menos ali no momento de pico da pandemia. Então, o professor deu o exemplo aí do trabalho em loco, eu cito, a gente pode discutir temas de inventário físico para uma indústria, alguns temas que a gente tem discutido também em relação a como é que eu faço um walkthrough de um processo, né, que normalmente você, literalmente a palavra pede para você, né, acompanhar determinadas atividades, como é que você conhece uma planta industrial de um cliente novo, que você precisa ter entendimento mínimo do processo de produção para poder auditar o custeio. Então, além de tudo isso que o Anhesini e o Paulo comentaram, tem esses desafios específicos, né? A boa notícia é que tem, né? A própria tecnologia permite você achar soluções para esses desafios. Eu escutei de uma sócia nossa que trabalha na área de technology que a pandemia acelerou a evolução digital em alguns anos. Eu não me lembro, ela citou os anos, não sei se são 2 anos, mas com base em estudos que foram feitos. Então, está se correndo atrás de várias tecnologias que permitam, através de um processo seguro e íntegro, por exemplo, para você acompanhar uma contagem física remotamente. As empresas têm buscado metodologias e protocolos, né, para poder você minimamente conhecer o blueprint, né? Quer dizer, a planta do local, como está organizado, trazer terceiros que não da empresa para usar uma determinada tecnologia de conferência segura para poder fazer esse acompanhamento. Então, tem as alternativas e se buscam as alternativas, né? É um aprendizado contínuo, é um desafio toda vez que isso surge, mas acrescentamos esse tempero aí, porque além de você ter que melhorar o seu processo vamos dizer assim, de ser cético em relação a documentos, você pode ter uma situação também que você vai ter que
ter segurança de que você também está conseguindo observar coisas remotamente que sejam reais e que te deem evidência, como a norma fala, né? Que seja uma evidência suficiente para você chegar a uma conclusão, né, em relação àquele tema. Então, são vários desafios, mas a boa notícia é que temos tecnologia e ferramentas para nos ajudar com eles. Excelente, acho que foram excelentes comentários. Puxando um gancho nessa tua fala, Vital, e até porque já era um objetivo fazer uma pergunta voltada aí a você, que tem uma experiência muito forte com esses temas de tecnologia. Como que você vê que essas tecnologias, que também é um assunto que eu gosto, tenho pesquisado bastante, Data Analytics, Blockchain, como que elas podem ser impulsionadas e até revolucionar a atuação tanto da contabilidade dentro da empresa, quanto do trabalho de auditoria? Legal. Eu até por conta dessa minha função, né, que eu assumi há alguns anos, mais ou menos 2 anos, quando eu voltei, né, para São Paulo, tive que estudar um pouco tendências, um pouco sobre essas tecnologias e fazer uma avaliação e alguns treinamentos, inclusive, sobre elas. Falar um pouquinho primeiro sobre blockchain, que eu acho que é o mais difícil assim, para a gente contextualizar. Como você falou, acho que a primeira pergunta que se faz é como isso impacta, né, a contabilidade ou os negócios, né, para poder você depois pensar, né, na tua resposta enquanto auditoria. Então, o exemplo mais fácil de entender o impacto, por exemplo, da tecnologia de blockchain é quando você fala das moedas virtuais ou cripto assets como um todo, né, que usam a tecnologia de blockchain para validar transações entre nós, ou nós que eu digo nodes, né, entre pontos diferentes de uma determinada rede que atua dentro daquele, vamos dizer assim, daquela tecnologia de registro de transações através de blocos. Então, a grosso modo, como vocês conhecem, né, o conceito geral, né, é de um grande ledger que você vai ali validando através de mecanismos de criptografia se realmente quem está enviando o ativo é o proprietário dele, né, e se está indo para a pessoa que deveria isso tudo através de chaves públicas e privadas. Então, isso já é uma realidade, e essa parte específica da moeda, a gente sabe, já vê hoje isso expandido para várias outras ações, que através de tokens é possível você lançar fundos de investimento, captar recursos, investir, né, em ativos reais e etc. Então, a economia, vamos dizer assim, a tecnologia já existe e já está acontecendo, já existem empresas que as utilizam e, consequentemente, nós somos demandados várias vezes para fazer auditoria dessas transações e dessas empresas. Como a tecnologia emergente, infelizmente, tem vários riscos associados, as empresas, de modo geral, né, entendo que o Paulo e o Enzini podem confirmar, a gente tem um certo cuidado, né, porque o racional do negócio ele é tão importante quanto a lógica, vamos dizer assim, da dinâmica das transações. E aí, entrando numa situação em que você entende o racional e que você entenda que aquele negócio é um negócio legítimo, real, né, você precisa auditar. E aí como eu comentei, né, entram os desafios de como auditar. Eu fiz a analogia do RP lá atrás, né, que você tinha mudanças de metodologia, de processos, de testes de controles,
para você poder auditar uma transação, muitas vezes sem ter o documento físico em mãos. Num ambiente que você está usando uma tecnologia de cripto, né, e de blockchain para validar transações, o principal desafio que a gente enfrenta é como é que você vai validar algumas características da transação, como, por exemplo, a propriedade daqueles ativos, né? Como é que você valida que a transação, ou um saldo que é mantido por alguém, de fato, ele possui ali a chave que é confidencial e é privada, né? Necessária para fazer uso daqueles recursos, por exemplo, né? Que são a chave privada. Eu, como auditor, eu estou auditando um balanço, a empresa apresenta lá um saldo de X milhões de criptomoedas, por exemplo, né? Eu não vou ter um extrato do banco para ver que aquilo existe. Eu tenho até uma chave pública que mostra que aquilo existe, mas como é que eu sei que aquela empresa é a proprietária daquela chave privada que pode fazer uso daqueles recursos? Isso é uma coisa altamente confidencial, é como se fosse a senha do banco. Ninguém pode sair apresentando isso para ninguém, nem mesmo o produtor. Então, a solução vem através de ferramentas de tecnologia, né? E a minha empresa globalmente desenvolveu uma proprietária, né, para poder ter as seguranças necessárias, que ela faz determinadas transações através do blockchain que precisam ser validadas por aquele proprietário, né? E aí, obviamente, isso é validado através da rede e não através, vamos dizer assim, de uma inspeção física. Se aquela pessoa conseguiu validar uma determinada transação, subentende que ela tem acesso àquela chave privada, né? E com isso você valida o ownership. Isso é um exemplo. Só que isso você não consegue fazer só com a ferramenta. Você tem uma nova metodologia de controles internos, por incrível que pareça, que é mais importante do que a ferramenta propriamente dita. Porque o risco de saber com quem você está lidando, o risco de fraude, de desvio, de segurança cibernética, ele é tão grande que se os controles que as empresas têm não forem suficientes para garantir isso, inclusive a da confidencialidade dessas chaves, você não teria um ambiente seguro para auditar. Então, meus colegas aqui sabem, quando você entra numa empresa que ela não é organizada, por mais que seja uma empresa pequena, simples, uma contabilidade tradicional, vai ser difícil você conseguir auditar. Uma empresa que lida com a tecnologia emergente, que transaciona com criptoativos, ou tokens, ou coisas desse tipo, e ela não tem um controle suficiente, também vai ser exponencialmente difícil de você auditar. Então, essa parte do ambiente como um todo é muito importante. Tentando ser breve agora do lado do Data Analytics, ela para auditoria, para contabilidade, enfim, ela realmente é uma tecnologia que ajuda bastante. Há anos, nós, auditores, temos trabalhado com dados, há décadas, há vários anos. Meus colegas aqui já devem ter rodado o CATS, que é o Computerized Audit Techniques, baixar arquivo, rodar teste de integridade, teste daquilo, teste... Isso aí agora, né, a possibilidade é muito grande, inclusive a capacidade de analisar tendências, ferramentas que conseguem analisar essas tendências com muito mais velocidade e acuracidade. Então, é outra ferramenta que tem agregado muito para as empresas e para as auditorias também bastante, gerando eficiência e, acima de tudo, gerando qualidade também. Excelente. Paulo, Alenzini, se quiserem comentar. Eu vou fazer uns comentários aqui rápidos. Dados, Data Analytics, eficiência, dispensa de utilização de amostra, você vai testar 100%, vai diminuir os testes de controle interno. Então, o dado é tudo, boa ferramenta para fazer uma boa análise de dados,
boas bases de benchmark para fazer as comparações. Realmente, Data Analytics faz toda a diferença. Já blockchain, eu vou fazer um comentário controverso aqui, para fazer a provocação aqui para os nossos 64 colegas, mas não pode sair dessa sala aqui, vocês não podem falar que eu falei isso. Blockchain é mais ou menos como aquele meteoro que caiu na Terra na época dos dinossauros, e os dinossauros são os auditores. Eu realmente acho que blockchain vai transformar a nossa profissão, O que a gente faz, muito do que a gente faz, como verificação, confirmação, muitos dos papéis hoje que são atribuídos à figura do auditor vão deixar de fazer sentido quando blockchain for uma única, pública e global, né? Blockchain privada, blockchain cativa, ela é mais um cartório, é um cartório eletrônico, né? Enquanto que uma blockchain pública, eu entendo que é realmente o que fará a diferença para ser um processo que vai transformar fundamentalmente o papel do auditor. O auditor, projetando 10, 15 anos, eu entendo que ele vai ficar muito mais na asseguração, muito mais na eficácia e menos no seu papel tradicional de emitir uma opinião 90 dias depois do fato, 60 dias depois do fato, dizendo, olha, em nossa opinião está materialmente correto. Acho que isso vai ser bastante transformado, vai ser bastante transformado, e blockchain é um dos principais agentes de transformação. Eu queria falar um pouquinho sobre duas perguntas aqui, até para poder emendar com a conversa anterior. Claro. Due diligence, rapidinho. Due diligence, a gente já fazia due diligence remoto, já está fazendo due diligence remoto com data room virtual há muito tempo. Então, eu não acho que due diligence é algo significativamente impactado pela pandemia, não. Talvez algumas das etapas de due diligence, sei lá, a parte ambiental, enfim, alguma coisa muito específica do setor da empresa que está passando por due diligence possa estar sendo impactado, mas due diligence já era uma atividade quase que 90% ou mais feito de forma remota. E o outro exemplo que deram aqui também me chamou a atenção, eu gostei da pergunta, sobre a questão de validação de controle interno. Eu acho que o Vital já deu uma aula. O controle interno ele é importante. Eu acho que o volume do teste de controle interno ele diminui, o ambiente de controle sim, mas a repetição do teste de controle diminui à medida que a gente não precisa atingir aquele nível de confiança, porque a gente vai testar 100% usando dados. Enfim, esse equilíbrio aí a gente vai tirando. Agora, eu queria fazer, na onda da tua pergunta, Marcelo, pegar alguns outros aspectos que, para mim, são muito impactantes, talvez alguns deles pontuais, né? Hoje, eu estou no ambiente de financial services, mas isso se aplica a outros setores também, que é a questão dos valuations, né? O que é quais são os referenciais de mercado, quais são as premissas para se usar num valuation hoje? Como é que você testa para impairment um ativo, né? Não sei se eu gostaria até de fazer um convite aqui para a turma que está participando. Faça uma pesquisa sobre balanços do segundo trimestre, seja no setor financeiro, seja no setor de seguros, e mesmo alguns setores que têm capital intensivo, como tecnologia, telecomunicações, energia, muitas provisões para impairment sendo bucadas, né? Então, é público, tá? Então, o Santander bucou 12 bi, né? Todo mundo, não, o Santander está preocupado com crédito. Não, ele bucou 12 bi de euro de impairment, né? Por quê? Porque você vai olhar para a sua estratégia, para a implementação da sua estratégia de negócios, e tem um leapfrog aí, tem o salto da RAM, né?
que alguns anos, talvez nos próximos 2, 3, 4 anos, em que o modelo de negócio fazia sentido para atingir maturidade, ele está sendo basicamente transformado e você está pulando, você está entrando na máquina do tempo lá e está saindo, né, em 2024. Né? E aquele investimento que estava sendo feito para o negócio que ia acontecer nesse meio do caminho, ele precisa ser write-offado, ele precisa ser avaliado para impairment, esse tipo de coisa. Então, valuation impairment é um negócio que me tira o sono, tem me tirado o sono. Eu tenho entrado em muitas discussões em clientes locais, clientes globais, com alguns dos papéis que eu tenho, para discutir soluções de alguns desses temas. Um outro aspecto, que eu já falei no comecinho, é a questão dos programas de estímulo, né? A aplicação do IFRS 9. Né? Então, como aqui a gente vai falar de IFRS também, como é que fica as postergações de crédito, seja em transações, em especial em operações de crédito que não tem nenhum tipo de colateral, nenhum tipo de garantia. Né? Então, o crédito continua em dia. Então, para o IFRS 9, o crédito está em dia, né? Não teve evento de atraso. Mas, como é que você vai avaliar a capacidade de repagamento daquele cliente? Seja ele uma pequena, média companhia, seja ele uma pessoa física. Então, sim, são alguns temas. Eu acho que o valuation é um, o IFRS 9 é outro. Outra coisa básica, classificação de curto e longo prazo, né? Postergação para prazos. O que tem de triggers, de covenants sendo rediscutidos, né? Todos os covenants que dependiam de prazo, de composição, de endividamento das empresas, eles vão ser perdoados por causa da pandemia. Né? Então, assim, tem temas que honestamente, o Edilson colocou o assunto do inventário físico, é complicado, mas a solução para o inventário físico, aonde o inventário físico não dá para ser feito com drone, não dá para ser feito com alguma solução de tecnologia, vai ser feito pessoalmente. Você vai colocar máscara, álcool gel, uma roupa de apicultura, vai lá e conta o inventário, paciência. Mas alguns outros temas são muito complexos e tem hoje, como eu disse no início, um volume de incertezas, um acervo de incertezas que nós estamos, como eu disse, na temporada 5 e ainda não conseguimos achar solução para eles. E aí tem mais por vir aí nos próximos capítulos. Enzini, antes de passar para o Paulo para ele comentar, tudo isso que você falou eu concordo, e assim, você consegue resumir tudo isso num ponto que a gente perdeu base para projetar as coisas. Quer dizer, eu preciso projetar para fazer um valuation, eu preciso projetar para fazer um teste de impairment, eu preciso projetar para verificar quando eu vou pagar, eu preciso projetar para fazer as perdas esperadas com crédito e liquidação duvidosa. Quer dizer, a gente está num momento que as coisas estão tão estranhas que eu não sei o que vai acontecer amanhã. A gente perdeu toda a base de projeção. Né? E tem até uma pergunta que me mandaram ontem à noite, depois de eu ter conversado com vocês, falou assim, pô, não tem nem base para projetar o going concern, né? Será que a empresa vai ter continuidade? Porque a gente perdeu base de projeção para tudo. Mas o Paulo muito bem já falou isso, eu acho que ele vai reforçar agora. O Paulo já chamou a atenção aqui de todos e colocou muito bem. A gente está dentro de um ambiente novo normal. Né? Então, essas dificuldades a elas gente vão vai se precisar manter. aprender a lidar com essas incertezas. Mas é isso mesmo, Marcelo, concordo. Vai lá, Paulo. Acho que os colegas aí já colocaram comentários bastante relevantes aí acerca do tema. Talvez não tenha muito mais o que adicionar. Acho que o Enzini comentou fatores aí bastante relevantes aí com relação às preocupações que existem em valuation. Você já reforçou isso, ressaltou, Marcelo. Acho que esse é o novo momento, esse é o novo desafio. Essa é a nova forma de trabalhar. Tem que ser uma forma, de fato, muito dinâmica, né? Bastante dinâmica, assim, todo momento nós estamos fora da zona de conforto, nós como auditores e as companhias no papel delas de fazerem as suas projeções, de fazerem a adoção das suas ferramentas tecnológicas,
Acho que é isso. O preparo técnico é relevante, preparo emocional é bastante importante, dedicação, né? E vontade de poder passar por desafios e se tornar um profissional cada vez mais completo, né? Talvez só colocar um pouco de ponto de vista diferente. Tá contigo, Marcelo. Ótimo, acho que falas muito oportunas que nos faz ver que o novo normal depois dessa pandemia é talvez bem diferente daquele normal que tínhamos até 14 de março. Então, isso mostra que o momento que nós estamos é um de virada mesmo, seja de prática, seja de rotina, seja até mesmo de momento que a profissão passa. Indo já para o nosso fechamento e depois então abrir para as questões que estão dos participantes dessa live, então perguntamos agora para o Paulo, Ricardo e Vital, qual o aprendizado e a perspectiva para a auditoria após esse momento pós-pandemia? Vocês já falaram um pouco isso nas questões passadas, mas talvez agora de maneira bastante pontual, né? Ou seja, o que a gente aprende nesse momento? O que vocês têm como perspectiva para o futuro? Quer que eu comece aqui, senhores? O Vital, o Vital talvez não começou aí uma outra. Vai lá, Vital, contigo aí. O Vital tá tímido hoje, pô. Eu tô tímido? Não, tô não. Pessoal, acho que o aprendizado, acho que a gente era feliz e não sabia, né? Tá todo mundo reclamando que não está mais junto no escritório, nas salas de auditoria e né, interagindo diretamente com as pessoas. O auditor, a gente tem uma característica muito de gostar dos relacionamentos, né, de valorizar os relacionamentos. Então, essa proximidade é importante. E eu sinto isso. Muita gente, às vezes, até um pouquinho melancólica com o distanciamento pessoal. Por um outro lado, essa aceleração do trabalho remoto, né, que já vinha acontecendo através da flexibilização, como foi mencionado pelo Paulo e o Enzini, que já era algo que se estimulava, né? Isso desmistificou de vez. Se alguém tinha dúvida de que o trabalho remoto funciona, essa dúvida não existe mais, né? Todos nós aprendemos ou melhoramos a nossa capacidade de trabalhar remotamente e separar bem aí vamos dizer assim, né, o pessoal do profissional no dia a dia, dentro de casa, onde quer que você esteja, para poder conseguir ser produtivo. Então, acho que a combinação desse aprendizado com a volta às reuniões físicas, ao trabalho presencial junto, vamos dizer assim, das empresas, dos clientes e das equipes, acho que essa combinação vai trazer um trabalho bem melhor, né? E mais eficiente, mais produtivo, mais rápido. Talvez a gente vai viajar bem menos, eu acho, né? Outra coisa que vai ser uma consequência natural, estamos vendo que dá para evitar várias viagens que antigamente nós fazíamos, né? Para participar de uma reunião de uma hora, 2 horas, às vezes uma viagem internacional para participar de um evento de meio expediente ou coisa do tipo. Então, isso deve mudar um pouco, a gente deve viajar menos, na minha opinião, mas valorizando aí uma combinação saudável entre presença e trabalho remoto. Tá bom. Enzini, quer que eu fale aqui? Você quer seguir? Tá bom, vamos lá. Vital, vou colocar numa perspectiva talvez diferente, tá? Vou colocar numa perspectiva aqui complementar à sua. Não pensando apenas nessa forma de trabalho remoto, eu vou pegar a pergunta que a Simone deixou para a gente aqui e colocar numa perspectiva também um pouco futurista. Sempre falamos aí na profissão, né, de auditoria que é extremamente relevante nós conhecermos o negócio do cliente para a gente poder executar a auditoria.
Eu acho que isso está ainda mais latente, né, nesse momento, ainda mais latente. A gente não consegue, com todas essas questões e desafios que existem de projeções, e que o Enzini comentou aí sobre que a grande maioria do balanço se refere a estimativas, né, a gente conseguir fazer uma auditoria sem nós conhecermos profundamente os negócios do cliente. E quando a gente linka conhecimento profundo do negócio do cliente com um movimento que você também comentou, Vital, de que a tecnologia talvez teve alguns anos de aceleração, né? Talvez em 2020 nós aceleramos, acho que mais que 2 anos, deve ter sido aí, vai chegar em alguns setores 3, 4 anos, né, de aceleração. E essa aceleração ela será contínua, né, porque foi antecipada, ela terá os seus contínuos investimentos. Eu acho que mais do que nunca o auditor ele precisa estar muito atualizado com as questões tecnológicas. Tem que estar muito, talvez, eu fiz um desafio aqui na firma e fiz algumas contratações, tive aqui o apoio da liderança, fazer algumas contratações de auditores que não, de profissionais que não eram formados em ciências contábeis, né? Fui totalmente fora da caixa aqui, fui buscar pessoas formadas em engenharia como fala? Engenharia mecatrônica, enfim, engenharia eletrônica, para de fato compor aqui o time de auditores, né? Então, eu acho que ter essa visão de que o conhecimento do negócio do cliente é mais do que necessário nesse momento, a gente poder auditar essas estimativas que representam a maior parte das demonstrações financeiras, que a tecnologia será cada vez mais relevante na utilização, enfim, dos procedimentos que serão necessários de auditoria, e que a gente não conseguirá, né, de fato, fugir, talvez, num curto prazo, aí, uns 5, 10 anos ou menos, da emissão de um relatório de auditoria, que as pessoas continuem se atualizando também tecnicamente, né? Então, eu acho que o que o Enzini está fazendo aí, né, está cursando aí um mestrado, talvez seja o caminho de muitos nós aqui da profissão, né? Eu vi que o Vital é CPA, eu também sou um CPA, mas eu acho que mais do que nunca, acho que agora a tendência é que as atualizações técnicas de um profissional de auditoria sejam talvez um pouco diferentes do que aquelas que foram no passado, né? Então, eu coloco numa perspectiva complementar e diferente o que eu entendo sobre futuro aí depois desse momento diferente que nós estamos passando. Eu já falei anteriormente que eu acho que a vida vai ser um novo normal, um momento de desafio contínuo, obviamente com oportunidades, e aqueles que forem mais hábeis vão conseguir atrair essas oportunidades mais rapidamente, e um momento de trabalho misto aí, remoto, virtual, físico no cliente, no escritório. Vai ser algo bem interessante. A Enzini está contigo. Legal, obrigado, Paulo. Bom, acho que os colegas já responderam a parte, vamos dizer assim, sólida da sua pergunta, Simone. Eu vou pegar um pouco do periférico. Algumas coisas interessantes. Eu participo de alguns grupos, né, como todos nós que estamos aí na profissão há bastante tempo, que exercem algum cargo de liderança. Muito legal constatar que a gente tem feito mais integrações, colaboração, trabalhar em equipe, trazer uma solução que está atendendo um cliente na Austrália, na China, na Europa. A gente tem se integrado mais. A gente já tinha a possibilidade de fazer isso antes, porque essa ferramenta aqui estava disponível, mas a gente tem feito isso com mais frequência, né? Então, sim, viagens, como o Vital falou, a gente vai viajar menos, né? E eu acho que eu só estou conseguindo fazer o mestrado porque eu não estou viajando. Eu tinha um volume absurdo de viagens por ano na KPMG, nesses papéis que eu tenho. A gente vai viajar menos. Uma outra coisa maravilhosa que dá para a gente ser, e que eu descobri na pandemia, é ser pontual. As pessoas são pontuais
na pandemia. Isso é fantástico. Então, você marca uma reunião, começa às 8, a reunião começa às 8 no Zoom, acaba às 9, dá para você marcar outra reunião às 9, né? Então, se você quiser fazer um treino, você vai falar assim, olha, vou treinar das 11h30 ao meio-dia e meio, né? Ao meio-dia e 20, você toma um banho de 10 minutos, você vai para o almoço, enfim, é muito legal. Outra coisa legal da pandemia é que não tem problema se você, na quinta-feira, estiver na praia e participar do conference call, do Zoom, estando na sua casa na praia, né? Lá em... existia um preconceito com relação a isso que fazia com que todo mundo fosse para a estrada às 6 horas da tarde na sexta-feira, né? E ficasse 4 horas na estrada, ou no domingo à noite, voltando da sua casa de campo, do seu passeio com família, enfim. Então, eu acho que são alguns benefícios acessórios que a gente vai tirar dessa experiência que a gente está tendo. Mas, voltando assim, ao tema-chave, eu acho que a gente tem integrado mais, eu acho que a gente precisa continuar investindo em como a gente desenvolve talentos. O que vai... na parte que aconteceu de fato, na transformação que já houve, que não vai voltar, que é mais horas de virtual, mais horas de home office, que é talvez mais treinamentos online, mais EAD, enfim, no que a gente vai tirar da integração, da interação pessoal das pessoas, como é que a gente vai substituir isso na formação profissional, na qualidade, no desenvolvimento de empatia, que é importante, relacionamentos, né? Coisa que está no meu top 5 na minha carreira na KPMG, desde que eu ingressei em 85, é o meu network, o network que eu desenvolvi. Esse network vai desenvolver um relacionamento, vai marcar um Zoom para vender um projeto para um CFO que você não esteve com ele nunca, né? Você só está encontrando ele no Zoom. São coisas que, enfim, mais ou menos inimagináveis, né? É muito difícil. Como é que você vai substituir esses quesitos importantes em qualquer carreira advinda da contabilidade, seja auditoria, seja como contador, seja como enfim, membro de conselho, enfim, analista financeiro, COO, enfim, todas as carreiras aí que podem advir da nossa profissão. Então, eu acho que são esses os pontos que a gente precisa colocar aí com intensidade aí nas próximas temporadas aí, e assegurar que a gente acha um substituto à altura para manter essa turma aí entregando com qualidade, com brilhantismo as nossas missões. Excelente. Eu sei que a gente já estourou o tempo, eu vou pedir então para vocês, se puderem, só responder uma pergunta que eu achei que está bem legal aqui, que é essa história das provisões, né? Então, é um momento que para a empresa é interessante descer a mão na provisão, desculpa o termo, porque fica lá aquele estoque de resultado futuro, né? E aí, as empresas têm discutido com a auditoria essas políticas? Como que vocês estão vendo isso? Como vocês estão auditando isso? Eu vou começar nessa aqui, porque eu tenho o privilégio de hoje, eu não tenho responsabilidade por auditoria nenhuma. Eu não sou sócio responsável por nenhuma auditoria. Eu sei que o Paulo ainda, né, Paulo? Você ainda tem cliente de auditoria, né? Eu não tenho certeza, Vitor. Você também tem cliente de auditoria? Então, eu vou usar aqui da minha isenção para falar sobre isso, porque dependendo da resposta de vocês têm algum bias aí. Olha, eu já escutei isso. Olha, vou aproveitar a pandemia, tenho que fazer um monte de ajuste no meu balanço, tem um monte de problema no meu balanço. Eu já escutei isso. Como auditor, você tem uma responsabilidade, né? E aplicar o julgamento que for necessário para assegurar que a provisão esteja melhor estimada. Lembrando sempre, a demonstração financeira é da administração,
cabe a nós, como auditores, auditá-la, né? Quais são as premissas, quais foram os parâmetros utilizados. Eu acho que isso vale tanto do ponto de vista de qualidade das bases para se fazer essas estimativas, quanto da consistência aplicada no tempo, né? Então, eu acho que a partir dessa metodologia ou dessa técnica que é usada para auditar uma estimativa contábil, seja ela qual for, você deveria estar chegando enfim, evitando alguma distorção relevante nas demonstrações financeiras. O princípio da prudência, ele não foi extinto, né? Nenhum dos princípios contábeis foram extintos, né? Eles foram diluídos, incluídos na estrutura conceitual, no CPC 00, tá? Ele segue na literatura. Só que ele foi transformado, né? O princípio da prudência falava muito em se o ativo aplique o menor valor possível e do passivo conhecido, né, estimável, e no passivo aplique o maior valor possível. Então, já existia, ou existiu sempre, seja pelo princípio da prudência, seja pela aplicação de conservadorismo, uma potencial assimetria informacional. Eu não duvido que esse ambiente que a gente vive hoje, como novo normal, mas em decorrência do volume de certezas que a gente tem à frente da gente, que o conservadorismo aplicado nesse conceito, ele vai estar presente na discussão entre auditores e administradores. Mas eu, honestamente, ainda prefiro que esteja o conservadorismo presente do que a ausência do mesmo, né? Ou do que a ausência de prudência, né? Ou do que, olha, eu tenho aqui uma estimativa de 5 anos que me diz que vai acontecer isso, não é porque está tendo essa gripezinha, essa pandemia aí, que eu vou mudar isso, né? Porque, na verdade, a gente está falando de um problema de saúde, que está sendo endereçado como um problema de saúde, mas a consequência econômica do problema de saúde para frente, ela é muito negativa, né? E de volume ainda desconhecido, né? Então, francamente, no setor que eu atuo, eu tenho participado de muitas discussões em valuations, em discussão de provisões, mas vocês podem acompanhar as divulgações dos bancos. A gente tem construído bastante base de dados. O meu range não é Brasil, é Brasil e América Latina, né? Então, eu tenho construído bastante base de dados comparativamente à América Latina, Américas, comparando com outras geografias, e fica muito claro identificar onde que a história diverge. E onde a história diverge? Porque o cara está sendo menos conservador, ou porque ele já construiu uma operação onde ele tem mais segurança no passado, ou porque ele já tem uma atuação de ser menos conservador, ele está um pouco mais cowboy aí nessa história. Então é muito fácil pensar isso. E o outro lado da moeda é a mesma coisa. Então, eu não estou vendo isso como pandêmico, viu, Edilson? Você que fez a pergunta, eu não estou vendo o excesso de provisão como uma atitude pandêmica, não. Acho que são casos isolados, e como auditores a gente vai ter que aplicar aí as nossas metodologias, as nossas técnicas para identificar e avaliar aí qual a melhor resposta para esses temas. Deixa eu complementar aqui rapidinho. Eu concordo com o Ricardo, porque ao mesmo tempo que você tem essa situação da pandemia, né, por outro lado, você está vendo um movimento aí de extrema liquidez no mercado, né? Acho que isso contrapõe um pouco e ninguém quer parecer que está pior do que o que está, né? De maneira geral, né? A gente vê aí, a gente que trabalha nessa área costuma ler os jornais de negócio, né? Eu leio o Valor Econômico todo dia você está vendo aí notícias sobre empresas buscando recurso, captando, emitindo dívida, emitindo ações, etc. E aí eu acho que a manipulação, o risco de manipulação, ele não, na minha opinião também, assim como o Ricardo comentou, acho que ele não aumentou por conta da pandemia. Ele existe,
é um risco inerente a todas as auditorias, a gente chama isso, o que a gente chama de management override, né? A possibilidade da administração bypassar controles e fazer coisas fora do que seria normalidade, isso a gente tem que estar atento. Acho que na pandemia a gente continua atento em várias questões. Essa, inclusive, se você olhar os reguladores, eu acho que, inclusive, a preocupação dos reguladores hoje é muito mais em excesso de otimismo do que o contrário, porque a preocupação é muito em cima de como está sendo avaliado as provisões de impairment, os riscos de crédito, e realmente se esses refreshes, né, vamos dizer assim, que estão ocorrendo nas projeções por conta da pandemia, né, se eles estão sendo feitos num nível de rigor que possa refletir realmente um risco de perda, né? Então, eu vejo dessa forma também. Tá bom. Aqui, para colocar um pouco do meu ponto de vista, eu vou um pouco na linha de ambos. Eu acho que essa avaliação ela tem que ser feita por setor, né? Então, cada setor tem enfrentado essa situação diferente de forma diferente. Então, se a gente falar do setor aí do turismo, né, companhias aéreas, enfim, o impacto é bastante significativo e, obviamente, talvez o grande desejo aí dos administradores seja conseguir suportar a continuidade dos negócios e os ativos que a empresa possui, né? Você vai em outros segmentos, talvez, que estejam surfando na onda, talvez possa existir aí alguma tendência, né, eventualmente de falar, o resultado vai ser melhor do que esperava, né, e eventualmente alguém, né, ter uma tendência aí a fazer algo que não se deve. Eu acho que talvez uma reflexão importante aqui seja, né, eu falei bastante aqui sobre o futuro profissional, enfim, acho que as atitudes, nós defendemos o nosso currículo, nós defendemos o nosso nome, que é um só, né? Então, independentemente de onde eu esteja, seja na Deloitte, seja eventualmente no cliente no futuro, uma empresa minha, eu espero que continue sendo na Deloitte, eu vou continuar defendendo a minha ética profissional, né? Não vou permitir que qualquer situação mais difícil possa colocar o meu nome em xeque. Eu acho que é isso que se espera das organizações brasileiras também, uma maturidade profissional que permita aos executivos fazerem aquilo que é o mais correto frente às práticas contábeis. A gente discutiu aqui estimativas contábeis. Estimativas contábeis, eu posso eventualmente ter um ponto de vista diferente do Enzini, mas existe um certo nível de razoabilidade, um parâmetro, né, que vai ser comum entre o Enzini e mim. Então, eu acho que fugir dessa razoabilidade talvez coloque em xeque um pouco, obviamente, alguma outra questão profissional. Eu acho que todos nós aqui temos que ter essa visão aí de que nós temos uma carreira a longo prazo, né, seja onde quer que nós estejamos, o que mais vale é o nosso nome, a nossa história profissional, enfim. Então, como auditor, agora falando, obviamente, quando nós vamos fazer os procedimentos de auditoria, a gente avalia esses vieses que existem, né, em cada um dos setores, avalia o que está acontecendo na organização para poder, talvez, identificar alguma situação que, porventura, possa indicar a falta de reconhecimento de uma provisão ou o reconhecimento exagerado de provisões, né? Então, os analytics contribuem bastante para isso, as tendências futuras, o momento de mercado, enfim, os resultados, os journal entries, né, as pressões, né, por exemplo, de que as pressões que eventualmente os executivos são colocados nas suas remunerações. Então, tudo isso é avaliado e considerado pelo auditor independente para que as suas decisões, os seus caminhos técnicos sejam, os procedimentos de auditoria sejam executados. Enzini, contigo aí. Eu acho que eu já falei, né? Já falou? Então desculpa. Foi o primeiro, né? Então desculpa. Marcelo de volta. Bom, a gente tem mais umas perguntas, mas acho que é coisa que já foram, de certa maneira, abordadas. A gente já acabou estourando bastante o tempo, então eu só tenho a agradecer a vocês
pela presença, pela participação. Vocês verem, um assunto que chegamos a bater 60 e poucas pessoas, são mais de 50, numa sexta-feira, 6h30 da noite, a gente não tem que só agradecer. Como diretor da Ampliconte, né, por ser uma associação de acadêmica, né, de programas de pós, mestrado, doutorado em ciências contábeis, eu acho que eu costumo falar essa frase muito: o nosso laboratório é a empresa, né? Então, essa aproximação é muito grande. E eu fico feliz do Enzino colocar a experiência dele, de colocar que é possível, e a gente tem aqui no programa também a possibilidade de um auditor fazer um mestrado, fazer um doutorado. Tive a oportunidade de ter alunos nossos aqui também. Então, assim, eu gostaria que vocês, que são líderes, são sócios, essa eu acho que é uma possibilidade muito boa e que o ambiente vai melhorar cada vez mais. Eu acho isso muito salutar, mas também para a nossa audiência que está aqui, principalmente alunos de graduação e pós-graduação, para ver que também a auditoria é uma carreira que mudou muito, né? Não é mais aquela coisa daquele trabalho braçal, só ficar viajando. Então, eu acho que também leva em consideração em pensar a auditoria como uma carreira, porque é uma carreira que cada vez mais é uma carreira de um pesquisador, porque é resolver problema, é pensar em maneiras de trabalhar, como testar, como resolver questões, como projetar. Eu acho que essas coisas estão convergindo, né? E eu acho que essa proximidade é sempre positiva. A gente tem mais de 35 programas entre mestrado e doutorado, mais ou menos a metade com doutorado em contabilidade. Então, é muito positivo ter esse contato com vocês. E esperamos também poder contribuir. Muito obrigado. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, Simone e os nossos convidados, fiquem à vontade. Olha, deixa eu fazer um comentário rápido. O Marcelo, é curioso isso, porque, sabe, 30 e poucos anos depois que eu me formei, né, na graduação, eu resolvi fazer o mestrado, né? Eu brinco, eu sempre faço a provocação de que foi uma promessa que eu tinha feito para o Nelson. Passei por várias fases na minha carreira e quando chegou um momento que eu achei que tinha espaço e resolvi fazer. Evidentemente que continuei aprendendo ao longo dos 30 e poucos anos, né, nos nossos programas de formação, alguns cursos que a KPMG desenvolve com o INSEAD, a gente tem um programa legal lá, com o Orton, mas, assim, eu sempre me senti um pesquisador frustrado. Eu adoro ler, eu gosto de reunir evidências, eu gosto de provar efeitos, das causas a efeitos. E fazer isso sistematicamente, que é o que eu estou sendo provocado agora com o programa, e treinado, e estou aprendendo muito, está sendo uma experiência fantástica. Então, assim, eu estou falando isso porque a gente tem um grupo aqui bacana, grande, de pesquisadores aqui, de membros dos programas de pós-graduação, e realmente, acho que a gente falou aqui de tantos assuntos que dariam pautas muito interessantes aí para pesquisas dos participantes. A gente tem um momento muito diferente acontecendo aí fora, e vasto para esse campo de pesquisas aí. Tá? E para finalizar da minha parte, muito legal encontrar o Vital e o Paulo aqui. Tem um ex-sócio do Vital que falava muito isso. Sempre que encontrava ele falava isso. Não vou falar o nome aqui, Vital, mas você vai saber quem é. Nós não somos concorrentes, nós estamos todos juntos e tem algumas, só que trabalhamos em prédios diferentes. Nós estamos todos com o mesmo objetivo, temos o mesmo papel aí. E muito legal encontrar vocês aqui. Agradecer ao Edilson, que foi quem inicialmente fez o convite para mim, e agradecer muito a você, Marcelo, e a Simone aí pela brilhante condução aí da nossa live. E a todos os participantes aí, obrigado pela resiliência aí, tá
tolerando aí a gente até esse horário. Eu agradeço a todos vocês, né, Ricardo, Paulo, Vital, por estar conosco nessa tarde, e reforçar que, assim como o senhor já disse, essa fala que ressoa muito nós, que a academia, a pesquisa é uma coisa, na área contábil, a prática é outra. Eu acho que não. Acho que falta-se comunicação entre as duas, né? E este fórum com vocês aqui mostra que essa comunicação acontece e é possível acontecer sempre. Então, a fala de vocês, nesse momento, foi muito pontual em transmitir essa singular mensagem, né? Que academia e prática, academia e mercado na ciência contábil caminham juntos, bastam apenas saber comunicar-se entre elas, né? Estabelecer um diálogo. Mas, no mais, muito obrigada por vocês e a todos vocês também, participantes que ficaram desde as 5 horas aqui na sexta-feira à noite, que realmente isso mostra o quanto que a Ampicont, quanto a associação, está buscando, né, trazer essa ligação entre as diversas áreas e profissionais que a ciência contábil se envolve. Muitíssimo obrigada. Senhores, igualmente, obrigado aí pela oportunidade, Marcelo, Dilson, Simone, todos que participaram. Enzine, bom te ver aí, Vital, mais uma vez, estamos juntos ali na semana que vem, provavelmente conversando. Prazer mesmo, contem comigo sempre que vocês entenderem que eu possa contribuir, tá? Uma honra para mim ter sido convidado por vocês. Se cuidem todos. Obrigado a todos também, professor Edilson, pelo convite, Simone, Marcelo, prazer estar com Ricardo, Paulo. Realmente eu concordo, viu, Enzine, que às vezes o pessoal pergunta, pô, mas você tem tantos amigos assim no concorrente, eu falo, pô, mas como é que eu vou ter raiva de alguém que escolheu a mesma coisa que eu para viver, né? Então, seria uma hipocrisia tremenda. Tenho vários amigos na KPMG, viu, Enzine, porque eu passei vários anos fazendo uma joint audit, acho que é a única do Brasil, com o seu Bernardo Moreira, seu Ulisses Magalhães, vários outros sócios aí, né? Enfim, que eu tenho, reputo uma amizade muito boa, né? E obrigado a todos, realmente foi muito prazer. E, professor, estou à disposição sempre que precisar, tá? Conte comigo. Com certeza. Opa, com certeza contaremos com todos. Gente, muito obrigado, Edilson, também, que teve a ideia de fazer essa live. Obrigado aí pela participação. Obrigado a todos. Vou encerrando por aqui. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí, parabéns pela palestra, apresentação e condução. Tchau, tchau aí, obrigado, boa noite a todos.